Uma produção. Olá a todos, o meu nome é Hugo e no outro dia achei interessante. Na semana passada, infelizmente, não tivemos um episódio do Achei Interessante. Mas eu não desisti, pessoal. Tivemos aqui a cozinhar uma coisa especial para vocês, um episódio extra comprido, cheio de matemática e com convidado especial. Nós tivemos uma conversa na Sexta-feira da Matemática, que aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, no Museu de História Natural e da Ciência. O que é que aconteceu? Nós convidámos o Pedro Freitas, do Departamento de História e Filosofia da Ciência, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e falámos sobre um tema muito específico da matemática: a trigonometria. Mas porquê é que nós pensámos em falar sobre a trigonometria? Porquê é que eu escolhi, de todas as áreas da matemática que eu podia ter falado, e que eu gosto muito já agora, eu escolhi a trigonometria? Porque durante tantos, mas tantos anos de eu a tentar ensinar matemática aos jovens portugueses, eu apercebi-me que nenhum deles quer saber da trigonometria para nada. E vai para além do não gostar da matemática, não perceber quando é que vai aplicar. Não. É olhar para aquilo, não perceber patavina no que está ali a fazer e depois não saber aplicar. Isso para mim é preocupante, porque a trigonometria é uma área da matemática fantástica, com aplicações em engenharia, em arquitetura, em construção civil e até útil no nosso dia-a-dia. E é só a partir de um triângulo. Mas não vou ser eu a falar. Eu fiz uma entrevista com o Pedro Freitas e hoje o nosso episódio vai ser focado nesta entrevista. E em que a primeira pergunta que eu lhe fiz foi: porquê que a matemática é importante? Para uma pessoa que está habituada a viver e a amar a matemática todos os dias, como é que nós utilizamos a matemática e porquê que ela é importante no nosso dia-a-dia? Vamos ouvir o que ele disse. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto sempre de estar aqui e de falar com as pessoas. A verdade é que a matemática que a gente usa efetivamente no nosso dia-a-dia é relativamente limitada, porque nós temos que fazer essencialmente contas, esse tipo de contas que disse, talvez mais algumas contas relativas à geometria, quando a gente quer dispor coisas no espaço, mas pouco mais, verdadeiramente. O que se passa é que toda a nossa sociedade é muito tecnológica e, portanto, cada vez que a gente pega num objeto ou usa um objeto que tem tecnologia, há muita matemática que faz esse objeto funcionar e que nos permite que esse objeto nos dê a resposta que a gente quer. E isto vai desde coisas muito sofisticadas como um telemóvel até coisas muito, ou talvez menos sofisticadas como uma estrada. Tudo isto tem matemática por detrás. Tudo isto precisa de cálculos de pensamento, de teorias bastante mais ou menos avançadas, dependendo do que a gente está a considerar, e sem isso nós não tínhamos uma sociedade como temos hoje. Sem isso não poderíamos estar aqui. Eu até penso que cada vez mais, porque ao longo do tempo o ensino da matemática tem-se esforçado por mostrar as aplicações da matemática, mesmo quando essas aplicações não são perceptíveis ao nível das pessoas, ou melhor, mesmo quando as pessoas não têm a capacidade para perceber toda a matemática que está por detrás desses desenvolvimentos. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de trigonometria, pode falar-se numa primeira fase da medição de distâncias inacessíveis, como a altura de um prédio ou de um penhasco, ou distâncias sobre o mar. Mas, se uma pessoa souber um bocadinho, sabe que o GPS não funciona sem triangulações e as triangulações têm trigonometria por detrás. Fantástico! Aposto que nem todos vocês que estão a ouvir sabiam que o GPS também usa trigonometria. Pois é, pessoal, pois é. Depois eu pensei noutro exemplo que me veio logo à cabeça, onde os jovens estão constantemente a perguntar: quando é que eu vou utilizar isto na minha vida? Nunca vou utilizar isto na minha vida. E isto é forma resolvente. E a maneira como eu fiz esta pergunta, vocês já deviam saber como é que eu sou, portanto já sabem que eu vou ser um bocado dramática a dizer esta pergunta. Será que a única forma que eu vou utilizar, a forma resolvente, é quando alguém apontar uma arma à minha cara e dizer: por favor, resolve esta equação de segundo grau? E por acaso o Pedro Freitas respondeu de uma forma muito calma a esta pergunta. Bom, em primeiro lugar, podemos organizar pessoas com pistolas para ir atrás das pessoas para dizer: resolva-me, faz favor, esta equação, se não dou-lhe um tiro, e aí as pessoas começam imediatamente a perceber a utilidade. Mas sem querer ir para esse tipo de soluções,
A verdade é que justamente a fórmula resolvente é o tema de muitos memes que correm até pela internet. É frequente ver pessoas a dizer: eu fiz, não sei lá, 50 anos e até agora não usei a fórmula resolvente desde que saí da escola. Por algum motivo a fórmula resolvente é uma coisa que é recorrente. Mas, tal como a trigonometria, a fórmula resolvente é uma coisa que cotidianamente de facto não é muito útil, mas é útil a partir do momento que na nossa profissão a gente precisa de usar uma matemática que não seja trivial. E vai desde, como eu disse, desde pessoas que tenham que trabalhem em coisas matemáticas, coisas que envolvam uma matemática muito profunda, como programação ou sei lá, gestão de sistemas, coisas assim, até coisas muito mais, problemas muito mais práticos, sei lá, de calcular dosagens de coisas ou calcular quantidades relativas de certos materiais numa determinada construção. Portanto, o que se passa é que a fórmula resolvente serve para resolver os problemas, digamos, as equações imediatamente a seguir às lineares. As lineares são as mais fáceis de todas, não é? Tenho um número, dupliquei o número, deu-me 6. Qual era o número? Isto é uma equação linear. A equação quadrática é aquela que vem imediatamente a seguir e, portanto, responde a problemas que têm a ver, numa primeira fase, responde a problemas que têm a ver com áreas de retângulos ou quadrados. Portanto, é, digamos, é o segundo passo quando a gente tenta resolver equações. E estas equações, de facto, aparecem em muito sítio. Não aparecem cotidianamente, é verdade, mas aparecem em muito sítio a partir do momento que o nosso trabalho tenha a ver com matemática. Portanto, não é na vida cotidiana de toda a gente, mas é na vida cotidiana de toda a gente que tem um trabalho relacionado de alguma maneira com ciência ou com tecnologia. Depois, a nossa entrevista incidiu um pouco sobre o currículo programático da matemática, especialmente até ao 9º ano, que ao longo dos anos fomos acrescentando cada vez mais conteúdos avançados e que, com tanta quantidade de coisas para ensinar e coisas para incidir para estudar para o exame de matemática, pareceu um bocado a transformação disto num centro de estudos. Ou seja, estamos a repetir coisas poucas vezes, estamos a fazer menos exercícios e estamos a avançar sem explicar o porquê das coisas. E por isso eu perguntei, será que nós não devíamos parar um bocadinho e refletir sobre o facto que o nosso conteúdo está a ser um bocado mais avançado para esta geração? Aqui há várias observações a fazer. Portanto, em primeiro lugar, há a questão dos programas. E os programas têm sofrido várias alterações ao longo dos tempos. Há programas mais extensos e há programas menos extensos. Há programas mais teóricos e há programas mais aplicados. E as coisas têm vindo a oscilar. Mesmo assim, mesmo nos programas mais teóricos, há uma tendência para exatamente ter essa preocupação que acabou de dizer. Ou seja, dizer, quando se ensina qualquer coisa, dizer isto serve para resolver este tipo de problemas. Mesmo que os problemas que se apresentam sejam problemas teóricos. Mas mesmo assim, tenta não se oferecer essas coisas às pessoas caídas do céu. Portanto, a extensão dos programas é uma coisa, volto a dizer, é um problema delicado e é um problema cuja solução não é fácil. A segunda coisa, que é a utilidade, ou seja, porque é que a gente há de aprender isto, tem várias respostas, não é? A primeira resposta tem a ver com o que eu disse há pouco. Uma pessoa pode vir a ter uma profissão onde aquilo possa vir a ser útil, mas também tem outra resposta, que é a mesma resposta que se dá a porque é que a gente deve aprender história, ou filosofia, ou geografia, ou biologia. Deve-se aprender porque isto faz parte da cultura. E isto é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm noção. A matemática é uma conquista cultural, como a literatura, como a música, como a biologia, como a geografia, como a história. E faz parte da cultura humana, faz parte do saber humano, saber matemática. E, portanto, é por isso também que a gente ensina isso. Ou seja, é bom saber a fórmula resolvente, como é bom saber um soneto de Camões. Só quer dizer uma coisa, antes de nós avançarmos. Aquilo que o Pedro Freitas acabou de dizer é uma fantástica quote que eu quero pôr na minha lápide. É fantástico. Luís de Camões é tão importante como a fórmula resolvente, pessoal. Vamos lá. E a partir daqui focámos um pouco mais na trigonometria, como um exemplo fulcral do episódio. E perguntei, de onde é que a trigonometria veio? Qual é a origem definitiva da trigonometria? Será que tem? Vamos lá ouvir. Na verdade, já havia trigonometria antes dos gregos. Os babilónios já tinham a trigonometria bastante desenvolvida, aliás, tinham várias observações astronómicas bastante precisas e para isso era preciso trigonometria. Depois os gregos, de facto, estabeleceram, como fizeram com várias áreas da matemática, estabeleceram a trigonometria de uma forma muito clara e muito bem organizada, encontraram maneiras de fazer tabelas de funções trigonométricas, etc. E, no fim da época grega, Ptolomeu escreveu o famoso livro O Almagesto, que foi,
digamos, o livro principal de astronomia para a Europa durante vários séculos, que tinha justamente tabelas trigonométricas, não só de trigonometria plana, como de trigonometria esférica. E a ideia é sempre ser capaz de medir, de saber medidas de triângulos quando temos a informação incompleta, ou seja, só sabemos alguns lados e sabemos alguns ângulos e queremos saber tudo. Portanto, isto era aplicado quer a medidas, digamos, planas, quer a trigonometria esférica, que era usada naturalmente na astronomia. Então, e na nossa sociedade, onde é que nós conseguimos aplicar diretamente a trigonometria? Em que aspectos é que a podemos utilizar, Pedro? Bom, mais uma vez, em todos os aspectos em que a gente tenha de medir, tenha que saber fazer medidas que envolvam triângulos, digamos assim. Eu há bocadinho falei do GPS. O GPS é uma técnica que depende em grande parte do que se chama uma triangulação. Ou seja, há várias antenas, a gente sabe a posição das antenas e a partir dessas posições a gente consegue saber mais ou menos a posição onde está o telemóvel que está a pedir a informação. Portanto, aí naturalmente aparece a trigonometria porque aparecem triângulos. Mas quando se fazem mapas, por exemplo, também tem que fazer triangulações da superfície, também aí aparece trigonometria. Enfim, em praticamente tudo o que tenha que se medir áreas ou que tenha que se registar posições de coisas sobre o terreno ou no espaço, a trigonometria entra. Isto para além da física, naturalmente. Então, depois eu perguntei ao Pedro em relação ao aspecto principal da trigonometria, que é o triângulo retângulo, que é um triângulo com 90 graus, formando dois catetos e a hipotenusa, que é o maior dos lados. Derivado deste triângulo retângulo, nós temos as funções seno, cosseno e tangente, e eu perguntei, será que cada uma teve uma origem diferente ou foram todas criadas ou descobertas na mesma altura? Vamos ouvir o que ele disse. Bem, na verdade, essas nem foram as primeiras. A primeira função era a corda. A corda é, portanto, a gente tem um ângulo numa circunferência e a corda é aquilo que se espera, não é? Portanto, é o traço que une os dois extremos do ângulo na interseção com a circunferência. Essa foi a primeira função trigonométrica. Depois, e, portanto, durante muito tempo havia tabelas de cordas. E depois, mais tarde, é que se foram desenvolvendo o cosseno e a tangente, como nós conhecemos hoje, embora isso já tenha sido um desenvolvimento europeu mais tardio. Mas mesmo assim, ainda tenho uma pequena dúvida. Não é um bocado específico demais só aplicar num triângulo retângulo? Não há fórmulas trigonométricas que podemos aplicar em triângulos que não sejam retângulos? Ou equiláteros? Ou isósceles? Ou escalenos? Será que podemos utilizar a trigonometria nestes diferentes tipos de triângulos? Vamos ouvir. Dá, justamente. Portanto, para se definir as razões trigonométricas usam-se triângulos retângulos, mas depois há algumas, estou-me a lembrar especificamente da lei dos senos e da lei dos cossenos, que permitem fazer exatamente aquilo que disse, pegar num triângulo qualquer e a partir de algumas medidas conhecer as outras, de alguns lados saber os ângulos, de alguns ângulos saber os lados, etc. Mas para quaisquer triângulos. Fantástico! Então conseguimos englobar os outros triângulos da família da trigonometria. Isso é sempre bonito. E em relação ao teorema de Pitágoras, que é outra coisa que nós aplicamos em relação aos triângulos, especificamente os triângulos retângulos. Será que o teorema de Pitágoras foi criado ou descoberto antes ou depois da trigonometria? Bem, o teorema de Pitágoras é mais antigo e, aliás, surgiu em vários sítios ao mesmo tempo, embora, mais uma vez, talvez os gregos tenham sido o povo que, digamos, a civilização que o teorizou de uma forma mais clara. Mas sim, há uma coisa anterior, é um resultado mais simples, digamos assim. E quando nós acabamos a nossa entrevista, eu queria ficar lá a falar um bocadinho mais com o Pedro, porque a conversa foi mesmo muito interessante. E a minha última pergunta foi a seguinte: será que, ao conhecer a mensagem por detrás da trigonometria, das várias aplicações que já descobrimos hoje no nosso episódio e sobre a sua importância na nossa sociedade em si, será que isso ajuda a compreendermos um pouco melhor esta área da matemática? Isso é verdade com a trigonometria e é verdade com tudo. Se a gente sabe para que é que serve determinada coisa, isso gera um interesse acrescido e, portanto, é natural que as pessoas tenham interesse, tenham curiosidade em saber mais do assunto. Não é? Portanto, com certeza que sim. E assim terminamos a entrevista com o Pedro Freitas. Foi um grande prazer estar ali a entrevistá-lo. A Feira da Matemática foi mega fixe por nos ter lá. Muito obrigado, Feira da Matemática. E com isto tudo, o que é que nós podemos dizer em relação à trigonometria? É bacana. Nós temos de descobri-la, temos de aprendê-la. E nós agora sabemos um bocadinho mais sobre a sua importância e porque é que ela é relevante para a nossa sociedade. Portanto, não é apenas o último capítulo do 9º ano, pessoal. É muito mais do que isso.
Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Achei Interessante. Se acharam interessante, podem seguir-nos em qualquer plataforma que estejam a ouvir o nosso podcast. E sempre que queiram sugerir novos temas, eu estou mais que disposto a ouvi-los. Por favor, mandem uma mensagem, mandem um e-mail ou então mandem uma carta. É sempre bonito ver uma carta. Muito obrigado.